Bom dia, meus amores. Vamos agora realizar a correção da atividade de ciências do dia 11, que foi a atividade sobre as plantas. A gente fez aqui no aplicativo no dia 11. Então vamos lá. Primeira questão. Cite dois locais onde podemos encontrar plantas. Eu coloquei vários ali, mas vocês podem colocar apenas dois. Eu coloquei florestas, campos, nos desertos, nos ambientes aquáticos e até nas cidades, porque encontramos plantas nos jardins, nas hortas, nas casas, que muita gente gosta de ter suas plantinhas lá nos vasinhos bonitinhos, ou ter um canteirinho em casa. Então depende de como a pessoa quer ficar na sua casa e ter umas plantinhas. Como é o ciclo de vida de uma planta? As plantas nascem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. Depois, a gente vai estar estudando como é essa forma de reprodução e tudo mais. Mas o ciclo de vida da planta é esse aí. Elas nascem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. Como se chama o processo pelo qual a planta nasce de uma semente? Chama germinação. Lembra que eu botei lá no vídeo de explicação do assunto a germinação do grãozinho de feijão? Então, dessa mesma forma, para acontecer esse processo, para a planta crescer, nascer da semente, é chamado de germinação. Quais as condições necessárias para a germinação? É necessário que a semente esteja em solo adequado, receba água, ar, luz e calor. Então, para a planta, para a sementinha germinar, ela precisa de um solo adequado, receber água, ar, luz e calor. As plantas precisam de energia, que vem do alimento. Como as plantas conseguem seu alimento? As plantas conseguem seu alimento através da fotossíntese. Vamos continuar. Explique o processo da fotossíntese. O processo da fotossíntese é o seguinte: é o processo pelo qual as plantas utilizam a luz do sol, um gás presente no ar, que é o gás carbônico, a água, para produzir alimentos que necessitam. Então, para desenvolver a fotossíntese, precisa da luz do sol, do gás carbônico e da água. Como as plantas respiram? Elas utilizam o gás oxigênio e liberam o gás carbônico. Então, prestem atenção e fiquem atentas às informações. Para a fotossíntese, a planta precisa da luz do sol, do gás carbônico e água. Já para a respiração, as plantas utilizam o gás oxigênio e liberam o gás carbônico. Então, ela respira o oxigênio e libera o gás carbônico, certo? Já na fotossíntese, não. A fotossíntese, ela usa a luz do sol, o gás carbônico e a água. Tem que ficar atento a essas duas informações, hein? E por último, explique qual é a importância dos seguintes fatores do ambiente para as plantas. A luz do sol. A luz do sol fornece energia para a planta realizar a fotossíntese e produzir o próprio alimento. A água é fundamental para o processo de fotossíntese e sem ela a planta fica murcha e pode morrer. Vocês lembram que a gente fez a atividade do terrário, que eu pedi para vocês colocarem uma plantinha, duas mudas de plantinha dentro da garrafa PET, cortadinha, e no terrário A era para molhar e colocar num lugar que pegasse luz, e o terrário B não era para molhar e colocar num local escuro. Então, a planta que recebe água, a luz do sol, cresce, desenvolve, fica bonita. A planta que fica sem água e sem luz do sol, ela murcha e morre.
certo? Tem plantas que aguentam alguns dias mais, outras aguentam menos, sem água. Mas sem água as plantas acabam morrendo. Então a água é fundamental para o processo de fotossíntese, que vai também favorecer gerar o alimento, e sem ela a planta murcha e pode morrer. Certo? Beijo, meus amores.